Macho, nessa quarentena, né? A gente em casa pode sair pra nada, tá ligado? E o meu cabelo aqui tá só crescendo, né? Não me diga! Mas uma outra coisa que eu reparei que tá crescendo também, né? É a quantidade de dúvida que os inscritos estão botando nos comentários do canal, né? E é por isso mesmo que eu decidi reviver essa série Pedido de Inscritos, né? E dessa vez em dose dupla, né? Ou seja, eu vou resolver 2 problemas nesse vídeo, né? Tá curioso pra saber quais são os problemas? Pra ver uma solução mágica, divertida e muito massa? Vem comigo! Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! E galera, tamo de volta, né? Tamo de volta aqui nesse quadro assim que a galera pediu tanto, né? Botaram tantas questões e tudo. E infelizmente, né, pelo fato do PC ter papocado e depois ter me enrolado aí com um monte de coisa do trabalho, né, acabei deixando esse quadro aí um pouco pra lá. Mas agora tamo de volta, cara, graças a Deus. Tamo de volta aí com os pedidos de inscritos, cara, né? E dessa vez vai ser em dose dupla, porque eu vou resolver 2 problemas, né? E como é que funciona esse lance aqui de pedido de inscrito, professor? É a coisa mais fácil do mundo. Você simplesmente chega nos comentários, tá certo? E pede as questões que você quer que eu faça, tá certo? Obviamente não vai dar pra eu resolver tudo, né? Até porque meu tempo é bem contado, mas o que puder aqui eu vou tentar fazer, né? Eu vou fazer assim o que der, beleza? Falando aqui em pedido de inscrito, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Já é inscrito? Não é não ainda? Então já aproveita, certo? Se inscreve no canal, deixa o like também, tá certo? Pra dar a força aqui pro vídeo, pro YouTube reconhecer que você tá gostando. Compartilha aí com a galera que gosta de questão de Olimpíada, uns problemas resolvidos e tudo mais. E já aproveita e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo novo, né? Mete o sininho assim, tá ligado? Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? E dá uma força aí nesse nosso canal, tá certo? Canalzinho aqui pequenininho, mas feito justamente para poder atender a você, amigo internauta. Então, amigo internauta, já terminei aqui de fazer o merchan, né? Merchan esse importante para poder ajudar o canal a crescer, né? Afinal, bora aqui seja o nosso canalzinho e tudo mais, mas quanto mais amigos internautas a gente puder ajudar, melhor, né? Então, se Deus quiser aí, até o mês de julho, né? Vamos ver se a gente consegue bater a meta aí de 2.000 matemáticos por diversão, beleza? Bora! Mas agora que eu já falei aquela apresentação básica, tá ligado? Agora tá na hora da gente começar a resolver os problemas muito brabo, tá ligado? Agora tem que fazer problema, tá entendendo, meu irmão? Tô muito doido, eu não me controlo. Então, bora lá fazer os nossos problemas. Só vem! E amigo internauta, a questão aqui que a gente vai resolver agora, certo? É um pedido do inscrito Lucas Nadar, né? Esse carinha aí com a foto do Meliodas aí que você tá vendo, né? Ele pediu justamente pra gente resolver o problema número 5 aqui da prova da segunda fase de 2017 da UBMAP do nível 1, né? Então, é um problema bem interessante aqui, né? E como problema de segunda fase, ele é dividido em vários itens, né? No nosso caso aqui a gente tem 3 itens para resolver aqui, tá certo? Então bora lá ver o primeiro deles, que é o seguinte, né? Então, começar aqui com o enunciado, tá? Marcela brinca de cobrir todas as casas de tabuleiros quadriculados com peças retangulares e cada uma dessas peças cobre exatamente 2 casas do tabuleiro, né? O famoso dominó, tá ligado? Aí o item A fala o seguinte, a figura abaixo mostra uma maneira de cobrir um tabuleiro 2x3 utilizando 3 peças, que são essa daqui, essa e essa daqui. Desenhe as outras 2 maneiras de cobrir com 3 peças o mesmo tabuleiro, certo? E galera, como é que a gente vai atacar esse problema, né? O que é que a gente deve ter de pensamento assim na hora de analisar as coisas, certo? A ideia, galera, a principal ideia vai ser o seguinte, certo? Quando a gente cobre uma casinha, tá certo? Então vamos supor aqui que a gente tem essa casinha e a gente cobriu com uma pecinha de dominó, ok? Então essa pecinha, ela pode ser ou dessa forma, ou então pode ser de alguma outra forma, tipo ela pode cobrir aqui horizontalmente, ou então cobrir também horizontalmente só que do outro lado, ou até mesmo cobrir aqui, ó, só que por baixo, né? Então, essencialmente, a gente tem que ver essas 4 possibilidades. Evidentemente que, devido ao espaço do tabuleiro, a gente não tem todas essas 4 acontecendo para qualquer peça. Então, por exemplo, se eu olhar essa pecinha aqui, ó, essa casinha, eu não posso botar um dominó cobrindo aqui, ó, porque aí ele sairia do tabuleiro. Nem aqui também. Então, essencialmente, eu só tenho essa possibilidade e essa possibilidade. Então, tendo isso em mente, a gente consegue achar todos os nossos possíveis preenchimentos. Se eu for colocar, por exemplo, a pecinha cobrindo essa casa e essa casa, eu obrigatoriamente vou ter que botar uma pecinha cobrindo essas duas e cobrindo essas daqui. Então isso significa dizer que eu cairia no primeiro caso. Então
Aqui, galera, a nossa primeira peça, para poder ter um caso diferente dos demais, você teria que cobrir aqui. E essa pecinha 2x2 aqui, ela já tem algo interessante, né? Por quê? Porque essa outra pecinha aqui, ó, você pode cobrir essa e essa, ou então pode cobrir essa e essa aqui, né? Caso a gente faça essa cobertura aqui, essa e essa, a terceira vai ter que ser algo desse tipo aqui para poder completar, né? E caso a gente volte ali na nossa situação, a gente cubra essa e essa, ok? A gente vai acabar tendo que cobrir essa última aqui também, né? Então essas daqui são exatamente as 3 maneiras que você vai ter que usar para cobrir um 2x3, beleza? Bom, galera, e no item B ele já pegou uma figura um pouco diferente assim, né? Ele quer saber aqui de quantas maneiras diferentes a Marcela ela pode cobrir com 4 peças o tabuleiro abaixo, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, certo? A ideia, né, conforme a gente viu, é sempre a gente tentar olhar para as pontas, certo? Por quê? Porque nas pontas é que você tem o menor número de possibilidades, assim, porque como tá na ponta, né, você não pode botar a pecinha para fora, assim, né, do tabuleiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar olhar para essa pontinha aqui, e aí essencialmente a gente tem 2 casos, quando ele cobre aqui ou quando ele cobre aqui. Então a gente vai estudar cada um deles. Bora lá ver como é que a gente faz isso. Bom, gente, então o primeiro caso aqui, né, se a gente for cobrir essa casinha aqui do canto dessa forma, né, essas 2 peças aqui com elas vão ter que ser cobertas necessariamente para o mesmo dominó. E aí sobra esse quadradinho aqui vermelho, né, que tem 2 maneiras de ser coberto. Então nesse primeiro caso, a gente tem 2 possibilidades. Aí eu fiz um textinho aqui, né, explicando resumidamente a ideia, né? Só que o seguinte, a peça que cobre aqui, ela também pode ser uma peça vertical. E aí como é que ficaria isso, professor? Bora ver. Bom, gente, o segundo caso é quando essa pecinha aqui da ponta, ela é coberta aqui de maneira vertical, né? E você percebe que a figura aqui, a estrutura, né, de preenchimento, ela é exatamente a mesma do primeiro caso, né? Então vai ser a mesma coisa, né, por simetria. Então, aqui a gente nem precisa fazer força, cara. Vão ser também 2 casos, ok? Então o total de casos, né, o total de maneiras aqui vai ser o quê? 2 mais 2 igual a 4. Acertou, miserável. Maneiras, ok? Então essa é a resposta aqui do item B. E agora bora ver como é que a gente vai fazer aqui o nosso item C. Bora lá. Aí o item C agora que pega, né? Agora o cara deu essa cruzona aqui, né? Parece aquela cruzona dos cavaleiros cruzados, sei lá. Mas enfim... mas o ponto é que a Marcela ela quer cobrir essa cruzinha aqui com 10 peças de dominó, né? E aí ele quer saber de quantas maneiras, né? E a grande dificuldade dessa questão aqui é que se o cara for tentar sair contando de um em um, assim, meu irmão, o cara vai se dar muito mal, bicho. Vai se dar muito mal, tem muito caso para analisar e o espaço da UBMap, infelizmente, ele é muito pequeno assim para a gente poder escrever, mas, amigo internauta, aqui a gente tem uma saída espetacular, que é o seguinte. E, amigo internauta, a ideia aqui é o seguinte, ó. Vamos pegar essa casinha aqui, ó, que eu chamei de asterisco, e vamos olhar qual é a peça ou dominó que cobriu ela, tá certo? Quando a gente olha qual é a peça aqui, a gente vai acabar tendo o seguinte, certo? Essa peça, ela pode cobrir uma dessas 4 casas aqui que estão ao redor dele, beleza? Mas vamos supor que ela cubra esse cara aqui ou esse cara aqui, certo? Então, imagina aqui a sua peça cobrindo esse daqui, por exemplo, ok? Quando ele cobre aqui, o que vai acontecer? A peça aqui que vai cobrir esse cara, ela não vai poder ficar aqui, porque se ela ficasse aqui, ó, a gente teria, certo? Vamos só desenhar aqui para você visualizar, ó, a gente teria que cobrir esse cara aqui, e aqui eu não teria mais com o que cobrir, né? Então, ela obrigatoriamente vai cair aqui ou vai cair aqui, né? E independentemente dela cair aqui ou aqui, eu já posso dizer que essa regiãozinha aqui que eu tracei de azul, ela vai ter só 2 dominós, certo? Não vai ter nenhum dominó intercalando uma região com a outra. E aqui também. E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo e aqui também, né? Então, aqui eu acabei dividindo em 4 regiões, onde você não tem dominós entre 2 regiões. Ou seja, cada dominó vai estar em apenas uma dessas regiões. A gente vai ver depois que isso aí vai nos ajudar em muito a fazer a nossa contagem, certo? Mas a ideia é essencialmente essa. E quando a gente cobre aqui, professor? Aqui, ó, perceba que aqui eu já forço aqui, eu já forço aqui também. Então, eu meio que fechei a minha região aqui também. Então,
essa outra região aqui, pela mesma ideia aqui de antes, né? Eu posso botar uma pecinha aqui, ó. Ela vai ter que ser fechadinha também. E aí a gente tem as mesmas regiões. Então, amigo internauta, a gente já dividiu nessas regiões. E o bom é que essas regiõezinhas aqui, como a gente sabe que tem que ser coberto só por dominós que estão dentro dela, fica muito mais fácil a gente contar quantas maneiras a gente tem. Porque é só eu olhar as maneiras de cada um individualmente aqui e multiplicar no final, certo? Então, bora fazer isso. Bom, gente, então aqui, ó, pelo primeiro item da questão, a gente sabe que cada 2 por 3, né, que seriam esse rapaz aqui, a gente tem 3 maneiras de preencher. E cada 2 por 2, nós também temos 2 maneiras de fazer o nosso preenchimento. Então, isso significa que o total vai ser o quê? 3, por causa desse carinha aqui, vezes 3, por conta desse, 2 vezes 2, né? Por causa 2 aqui e 2 aqui. Então, o total vai ser essa multiplicação, porque cada uma das escolhas é feita independentemente. E isso aqui vai dar 36 maneiras nesse primeiro caso. Agora, vamos ver o que é que acontece quando essa peça aqui, ó, que cobre essa casa em asterisco, cobre alguma dessas casas numeradas com o número 2. Bom, amigo internauta, então aqui, assim, o segundo caso, a gente vai ver o seguinte, né? Que tem uma simetria muito forte em relação ao primeiro, ó, se a gente for imaginar esse carinha aqui como um eixo de simetria, certo? A gente vai ter uma análise bem parecida, ok? E para você ver aqui, ó, vamos supor que a gente cobriu aqui com uma pecinha mais ou menos aqui assim, né? Você percebe que aqui fecha uma região, só que ao invés da região ser a do primeiro caso aqui, ó, as minhas regiões aqui, azulzinhas, elas vão mudar um pouquinho, ainda vai ser simétrico em relação ao primeiro caso, mas agora as regiões vão ser essa daqui, né? Os 3 por 2 antes estavam na vertical e agora eles vão estar na horizontal, né? E os quadradinhos 2 por 2 que antes estavam meio que numa horizontalzinha, agora eles vão ficar aqui numa vertical, beleza? Show! Então fiz aqui um textinho, né? Resumindo a ideia, que é só usar simetria, né? E como aqui é simétrico em relação ao primeiro caso, nós também vamos ter 36 maneiras aqui no nosso segundo caso, né? Então o total de maneiras, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 36 mais 36, que é igual a 72 maneiras, certo? Então aqui a gente conseguiu resolver a questão aqui rapidinho, né? A questão dá um pouquinho de trabalhinho explicar, mas você espreme a letra ali naquele espaçozinho que eu tenho certeza que com essa ideia aqui vai estar tudo certo, né? Então a questão aqui do Lucas Nadais está completamente respondida. Ah, agora eu entendi! E amigo internauta, a próxima questão que a gente vai fazer aqui, meu irmão, como o próprio cara do comentário, o próprio inscrito pegou e falou, essa questão aqui é a braba, tá ligado? E o inscrito que mandou essa questão aqui, que me meteu nesse rabo de foguete, né, foi um inscrito chamado Zero aí, né? Vocês estão vendo ele, cara, aí com um avatarzinho do Link, né, que decidiu lançar a braba mesmo, tá nem aí, quer ver mesmo a solução desse problema, né? Mas por incrível que pareça, esse problema, se você usar uma técnica que a princípio parece bem sofisticado, mas no fundo assim, depois de refletir e tal, você vê que é algo bem natural, porque mistura aí a parte da combinatória com a álgebra, né? Você vai ver que essa solução que eu vou fazer agora, ela vai ficar uma solução muito bonita, cara, muito bonita, assim, muito deliciosa, tá ligado? E a gente vai usar justamente a técnica das funções geratrizes para poder meio que capturar quem são os elementos, quantos elementos eu pego, enfim, né? Bora ver como é que a gente faz isso nessa questão, mas antes, vamos entender bem o enunciado, né? O problema diz o seguinte, seja P um número primo ímpar, certo? Então eu quero encontrar o número de subconjuntos desse conjuntão aqui, ó, 1, 2 e P, tais que esse aqui é um subconjunto, tá certo? E ele é um subconjunto com exatamente P elementos, tá certo? E, segunda parte aqui, a soma de todos os elementos de A, certo? É divisível por P, né? Então você pode pensar, pô, como é que eu posso fazer aqui para poder criar um mecanismo que ao mesmo tempo quantifique quantos elementos eu peguei de um conjunto e para poder também quantificar a soma dos elementos desse conjunto. Bora ver que mecanismo é esse. Muito bem, né? Então aqui, certo, eu fiz um textão, certo? Mas a ideia aqui é o seguinte, certo? Você vai definir essa função aqui, certo? Uma multiplicação aqui de 2p parênteses. E essa função, a princípio, ela parece uma função meio estranha, esquisitona, tá certo? Mas vamos tentar estudar aqui como é que vai funcionar os termos dela, certo? Cada termo dela vai ser o seguinte, né? Quando a gente expande aqui a multiplicação de todo mundo, a gente faz a regra do chuveirinho, ou seja, a gente pega um cara do primeiro parêntese, um cara do segundo, um cara do terceiro e assim por diante. Então, a ideia aqui é sempre fazer o seguinte, pô, se eu peguei um, significa dizer que eu não considerei ele, né? Até porque um elemento dentro da multiplicação. Agora, se eu peguei o xy aqui, certo? Então,
sei lá, se esse primeiro termo aqui que eu peguei for o xy, esse A1 aqui ele vai ser igual a 1, ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma busca, tá certo? Onde esse termo A1 é o primeiro cara aqui que não é 1 que eu peguei, ok? Aí o A2 é o segundo cara que não é 1 que eu peguei, e assim por diante, ok? Então, cada termo, né, que aparece quando eu expando essa expressão, é dessa forma aqui como vocês estão vendo, tá certo? Por quê? Porque vamos supor que eu peguei K termos que não sejam 1. Aí o primeiro deles eu chamo de A1, o segundo chamo de A2 e assim por diante. E aí quando eu simplifico essa expressão, perceba que o y ele aparece de 1 em 1, certo? E aqui, ó, os carinhas que eu tenho, eles aparecem como soma, tá certo? Então, vou dar um exemplo aqui com P igual a 3, ok? Como é que eu faço para pegar o elemento 1, 5 e 6? Né? O primeiro elemento aqui que eu quero pegar já é esse cara. Então, de cara, eu já tenho que pegar isso aqui. Então, isso aqui vai ficar xy. Aí, ó, o próximo que eu quero pegar é o 5. Então, isso significa que esses outros terminhos aqui, eu simplesmente pego o 1, né? Que acaba desaparecendo porque são elementos neutros da multiplicação, né? E, por fim, o terceiro termo seria o x6y. Então, esse termo aqui associado ao conjunto 1, 5, 6, ele vai ser o quê? X elevado a 1 mais 5 mais 6 vezes y ao cubo, que isso aqui vai dar x12, y3, certo? Então, de maneira geral, eu associo cada termo dessa forma aqui com o conjunto dos índices x correspondentes, né? E por que é interessante a gente fazer essa associação? Pelo seguinte, porque esse K aqui, ó, ele me diz o número de elementos de A, né? Onde o A ele é o conjunto que eu estou querendo pegar bem aqui, certo? E aqui, galera, ele vai dizer justamente a soma dos elementos, certo? Então, por isso que eu peguei, certo, uma expansão aqui com duas variáveis. Uma variável vai me dizer a soma dos elementos e a outra variável vai me dizer quantos elementos tem, certo? Por isso que eu peguei aqui variáveis x e y. E essa técnica de você interpretar os sinais, né, de maneira combinatória, né, essa mistura aí de álgebra com combinatória, é o que a gente chama de funções geratrizes, certo? Então, se você der uma pesquisada na internet sobre isso, eu tenho certeza que vocês vão encontrar muito assunto em inglês. Isso aqui fica como Generating Functions, né? Nossa, meu inglês tá podre aqui, né? But the second time I have control the match. Se você quiser pesquisar sobre esse termo aí, tá certo? Vocês podem achar mais detalhes, mais explicação. A minha intenção aqui é resolver o problema e mostrar as principais técnicas, tá certo? Bom, gente, então a gente sabe que quando a gente pega essa função, né, a gente vai expandir aqui com uma soma de vários termos desse tipo aqui, tá certo? E a minha ideia, certo, é o seguinte, nessa soma aqui, como eu vou filtrar, certo? Como eu vou filtrar caras da forma y elevado a um p, certo? P' aqui, e x elevado a múltiplos de p, né? Então, como é que eu vou filtrar caras da forma x elevado a kp vezes y elevado a múltiplo de p também? Vamos botar LP aqui, né? E galera, para certos valores de p aqui, a gente tem que... a coisa é bem fácil, certo? Por exemplo, vamos supor aqui que a gente pegue o meu L igual a 0, tá? Então, o único termo aqui seria se eu não pegasse nenhum y, ou seja, o meu termo associado seria simplesmente 1, tá certo? Então, só teria um terminho. E a mesma coisa também eu posso dizer para o L igual a 2P, né? O único termo aqui que a gente teria seria o x elevado a 1 mais 2 mais até P vezes o y elevado a P, certo? Então, aqui, juntando esses dois caras, a gente tem dois termos ao todo, certo? Se o L for igual a 0 ou a 2, ok? Então, basicamente a gente tem essas duas possibilidades. E se o L ele for igual a 1, né? Como é que a gente vai fazer aqui, né? Então, vamos observar o seguinte, certo? Seria muito bom se a gente tivesse uma maneira de filtrar os rapazes aqui de tal forma que esse cara sempre fosse múltiplo de P e esse daqui sempre fosse também múltiplo de P, ok? E perceba que quando a gente expande aqui, o coeficiente aqui que aparece junto com esse cara,
ele vai ser justamente a quantidade de termos que aquela expressão aparece. Então, amigo internauta, a ideia é o seguinte, eu quero achar justamente o valor desse somatório, certo? Por quê? Porque quando você junta aqui os termos que são iguais aqui nessa expressão, a gente vai ter um somatório aqui, né, de, sei lá, A índice TK aqui, né, associado ao x elevado a t, y elevado a k, certo? E aí, o que vai acontecer? Alguns desses t's aqui não vão ser divisíveis por p, esses caras eu não quero. E algum desses casos também não vão ser divisíveis, esses caras também não quero. Eu só quero aqueles que isso aqui seja divisível, isso aqui seja divisível. Por quê? Porque eu quero que tenha p elementos, então esse k tem que ser p. E eu quero que a soma dos elementos seja divisível por p, ou seja, o t que representa a soma tem que dividir por p, ok? E esse coeficiente, ele indica quanto de cada termo aqui vai aparecer, né? Então por isso que a gente quer saber a soma desses termos. Porque se eu juntar todos os termos assim, né, cada termo ele vai contar o número de expressões dessa forma, então a soma de todos eles vai contar quantos termos eu tenho ao todo e, consequentemente, quantos conjuntos eu vou ter no meu problema. Então, o meu objetivo principal vai ser encontrar esse carinha, né? Mas aí você fica pensando, será que tem alguma maneira de eu filtrar dentro de um polinômio a expressão que eu quero? Tem sim, e é justamente a fórmula da multissecção que eu vou mostrar agora. Bom, amigo internauta, o que quer dizer essa fórmula da multissecção, certo? Vamos supor que tu tem um polinômio aqui p de x como sendo um polinômio aqui, certo? Finito aqui. A princípio é de uma variável, mas a ideia para duas variáveis ela vai ser bem parecida, ok? Então, se você tem um polinômio uma variável, como é que eu posso fazer para poder encontrar os termos aqui cujo índice, certo? Cujo associado aqui ao x elevado a um índice múltiplo de n, certo? Como é que eu posso fazer para calcular apenas a soma desses caras, certo? É justamente isso que diz, certo? E ele diz, para você achar isso aqui, você tem que somar p de 1 mais o p desse zeta aqui, p de zeta 2 até o p de zeta a n menos 1, onde o zeta ele vai ser a enésima raiz da unidade, né? E como é que a gente prova isso? Bora lá ver. Aí, pra gente poder provar isso aqui, certo? Você vai pegar essa expressão e vai abrir mesmo, tá certo? Então, o p de 1, ele vai ficar o quê? A0 vezes 1 a 0, mais A1 vezes 1 a 1, enfim, né? O p de zeta vai ficar A0 vezes zeta a 0, mais A1 vezes zeta a 1, enfim, né? Você vai fazer essa expansão aqui. E a ideia é juntar, por exemplo, A0 aqui, tu junta todos os caras que tem um A0. O A1, tu junta todos eles que tem um A1, e assim por diante. Então, de maneira geral, quando tu pega um coeficiente AT, isso aqui vai ficar 1 elevado a t, que é o que vem desse cara, mais zeta elevado a t, o que vem desse, e assim por diante até chegar no n-1 vezes t, né? E aí, a grande dúvida é saber quanto é que vale isso daqui. E bora lá calcular quanto é que vale. Bom, amigo internauta, então agora para a gente poder calcular aqui, ó, esse rapazão aqui, a gente vai fazer primeiro o seguinte, a gente vai botar esse t aqui para dentro desse zeta, ok? E aí você percebe, ó, que isso aqui vai dar exatamente uma soma de PG, ok? E essa soma de PG a gente tem que ter um certo cuidado, porque essa soma aqui você não pode simplesmente aplicar a fórmula, você tem que ver se o teu termo aqui da PG ele vai ser igual a 1, né? Então, se esse cara for igual a 1, ok? Ou seja, isso acontece quando o n divide o t, por quê? Porque aqui, ó, tem que ser um 2kπ, né? Então, esse cara aqui, t sobre n, tem que ser o meu k, que é inteiro. Então, quando isso acontece, né? Quando o t ele é um múltiplo de n, essa soma vai dar o quê? Vários 1s, né? 1 mais 1 mais 1, n 1s, isso dá n. Só que se essa soma for diferente de 1, aí sim você pode aplicar a fórmula da soma dos termos de PG, certo? Então, quando você aplica essa fórmula, você vai ter essa expressão. Perceba que esse número aqui ele é diferente de 0, então significa dizer que eu de fato posso dividir. E aí, ó, se você for passar o n e o t trocando de lugar, você vai ter que o zeta elevado a n, certo? Ele vai ser o quê? Vai ser cis de 2nπ, certo? Sobre n, esse n cancela, então fica o cis de 2π, que é igual a 1, né? Então isso aqui vai acabar ficando 1 elevado a t menos 1 sobre um denominador, e 1 menos 1 vai dar igual a 0, né? Então isso significa que quando a gente vai calcular essa expressão aqui, envolvendo esses polinômios aqui, certo? Zeta elevado a n menos 1, isso aqui vai dar o quê? Esse cara aqui, ele vai ser 0 ou n, né? Só que quando é que ele vai ser diferente de 0? Apenas quando eu tiver um coeficiente múltiplo de n. Então isso aqui vai ficar n vezes, quem são os coeficientes múltiplos de n? A0, a n, a2n e assim por diante, né? Até
possivelmente aí acabar com a minha expressão, ok? Então, a fórmula da multissecção, ela tá demonstrada e bora ver como é que a gente pode fazer para poder resolver o problema com isso. Beleza, amigo internauta? Então agora que a gente vai voltar para a nossa função, né? A gente já tem uma ideia de como fazer a nossa filtragem aqui, certo? Então, por exemplo, se eu pegar a soma de todos os caras da forma f de x, né? E se eu for chamar o meu ômega aqui de cis de 2π sobre p, certo? Significa o quê? Que quando eu boto aqui o meu ômega elevado, sei lá, a um j aqui, onde o j varia de 0 até p menos 1, isso aqui está filtrando todos os y que tem expoente múltiplo de p. Isso aqui vai ficar o somatório do at e k aqui, ok? Vezes x elevado a t, e esse coeficiente é aquele meio que vai desaparecer, né? E aqui a gente tem que o meu k ele vai ser divisível por p, né? Então, aqui, ó, se eu multiplicar essa expressão por p, eu tenho que esse somatório vai dar isso aqui, né? Só que, o que acontece? A gente viu o x como se fosse uma constante aqui. E aí, para poder a gente fazer mais o filtro do x, agora a gente vê isso aqui como uma variável em x e aplica de novo a fórmula da multissecção, né? Então, quando a gente aplica a fórmula da multissecção, dessa vez olhando o x como variável, né? Porque aqui a gente olhou o y como variável e o x como constante, a gente vai ter o quê, né? Variando aqui o x, tá? A gente vai ter esse somatóriozão aqui, ok? E aí vai ficar f de x elevado a i vezes x não, né? Ômega, porque aqui é a raiz da unidade. Ômega elevado a i, ômega elevado a j. Isso aqui vai ser o quê? Aí, ó, isso aqui vai ficar uma soma dupla, ok? Porque agora eu quero que os p divida o t aqui. E eu quero também que o p divida o k do tk, né? E dessa vez a variável x desaparece. Aí, ó, como aqui tem p e eu tenho que multiplicar por p, de acordo com a fórmula da multissecção, fica p vezes p, que fica p ao quadrado, né? Então aqui eu já tenho um valor, né? Repara que esse carinha aqui eu posso reinterpretá-lo como um somatório do p, tanto dividindo o t quanto o k do atk vezes o p ao quadrado, né? Então, para poder achar esse carinha aqui, eu tenho que achar essa soma aqui e bora lá ver como é que a gente vai fazer para poder calcular isso aí. Muito bem, né? Agora a gente já sabe que a gente tem que calcular isso aqui, a soma desses termos. Como é que a gente vai fazer para calcular cada termo desse, né? E depois, como é que a gente vai fazer para poder juntar todo mundo? Vamos por partes, certo? Vamos individualmente aqui calcular cada um desses terminhos, tá certo? E bora ver o que é que vai dar, certo? Aqui, para poder calcular esse rapazinho aqui, ó, perceba que, de maneira geral, quando eu pego esse f de ômega i e ômega j, isso aqui vai ser o quê? Como isso aqui é um produto, né? Isso aqui vai acabar ficando produtório aqui, do k igual a 1 até 2p, né? Aqui eu fiz o n como sendo 2p aqui, ok? De 1 vezes... De 1 mais ômega elevado a ki vezes ômega j, né? Perceba que eu posso juntar isso aqui e vai ficar ômega elevado a k mais j. E o grande pulo do gato é o seguinte: quando o i ele é diferente de zero, o conjunto de todos os números que são da forma j, j mais i, j mais 2i, enfim, né, até o j mais p menos 1 vezes i, isso aqui deixa o mesmo resto, módulo p, em alguma ordem do que os números de 0 até p menos 1, né? Isso aqui é o que a gente chama de sistema completo de resíduos, tá certo? Então, isso aqui vai ser um sistema completo de resíduos e isso só acontece porque o MDC do I com P é igual a 1, tá? Porque o P é um número primo. Então, com isso a gente pode trocar cada um desses caras pelos restos, né? Do 1 até o 2P, tá? Tipo, eles estão embaralhados, mas eventualmente eu coloco eles aqui no mesmo resto graças ao sistema completo de resíduos, né? E aí, ó, note que cada resto aqui aparece duas vezes. Por quê? Porque eu vou do 1 até o 2 vezes P, né? Então, a cada P aqui eu tenho todos os restos. Então, como eu tenho dois blocos de P, né? De 1 até o 2P, significa dizer que eu tenho cada um desses caras aparecendo duas vezes. Então, isso aqui vai dar justamente essa expressão ao quadrado, né? E como é que eu calculo esse carinha bem aqui, né? Eu posso muito bem usar uma outra função que é justamente a fatoração do x elevado a p menos 1, né? A gente sabe que as raízes da unidade
elas vão ser todas raiz desse cara, né? Então fica x menos ômega 0, x menos ômega 1, até o x menos ômega elevado a p menos 1. Então, isso significa que o g de menos 1, isso aqui vai dar o quê? Menos 1 elevado a p, fica menos 1 menos 1, que fica menos 1 menos ômega 0 até o menos 1 menos ômega elevado a p menos 1. Então, tirando o sinal de menos aqui, a gente vai ter que 2, isso aqui vai ser 1 mais ômega 0, 1 mais ômega 1, até o 1 mais ômega a p menos 1. Então, eu posso substituir isso aqui, ó, essa expressão como sendo simplesmente 2 ao quadrado igual a 4, né? Então, quando o i é diferente de 0, cada um desses terminhos aqui dá igual a 4. E se o i for igual a 0? Aí a análise já é um pouquinho mais diferente. Bora lá ver como é que é. Bom, gente, quando o i é igual a 0, certo? Por um lado, a conta ela fica um pouco mais simples. Por quê? Porque como aqui vai ficar ômega 0, aqui vai ficar simplesmente 1 mais ômega elevado a 0 vezes ômega j, né? O meu j aqui ele está fixo, então fica simplesmente o produto de dois p termos da forma 1 mais ômega elevado a j, que vai dar isso aqui, né? E, infelizmente, a gente não tem como calcular, ok, cada um desses termos de maneira individual, certo? A minha ideia para poder driblar essa dificuldade vai ser calcular todo mundo junto aqui com o j aqui, certo? Então, vamos voltar um pouquinho para o nosso somatório lá que a gente queria calcular, ok? Então, amigo internauta, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro pegar a parte aqui do zero, ok? Né? Por sinal, o zero foi o cara que pediu aí a nossa questão, né? Não. Enfim, né? Piada infame de lado aqui, né? Então, vamos pegar aqui o i igual a 0, que é o somatório aqui do j igual a 0 até p menos 1. Quando o i igual a 0, tá? A gente vai ter simplesmente o somatório de 1 mais ômega elevado a j elevado a 2p. Mas, aí, galera, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o somatório do i igual a 1 até p menos 1. Aí aqui a gente vai ter outros termos aqui, né? J igual a 0 até p menos 1 do f de ômega i e ômega aj, né? Só que nesses casos aqui onde o i é diferente de 0, isso aqui vai dar exatamente igual a 4, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar essa minha expressão aqui de h, ok? Então ela vai ficar h mais, aqui vai ficar um somatório de 4, 4, 4, né? Então vai ficar o quê? 4 vezes, aqui ó, o i ele varia do 1 até o p menos 1, então fica p menos 1, né? Porque eu estou contando aqui os rapazes do i, e aqui fica p, que eu estou contando aqui os rapazes no j, certo? Então tudo que a gente precisa é calcular esse h, né? E por incrível que pareça, para poder a gente chegar no h, tudo que a gente tem que fazer é olhar a fórmula da multissecção mais uma vez. Bora ver como é que a gente faz isso? E a ideia, pessoal, é considerar aqui o binômio aqui h de x como sendo 1 mais x elevado a 2p, né? Perceba que pelo binômio de Newton, ele tem essa expansão aqui, né? E se a gente quiser filtrar os coeficientes múltiplos de p, que seriam o 2p escolhe 0, mais 2p escolhe p, mais 2p escolhe 2p, isso aqui, certo? Pela fórmula da multissecção, seria 1 sobre p vezes, aí aqui ó, ficaria h de 1 mais h de ômega até o h de ômega elevado a p menos 1, né? Só que se você for notar, isso aqui coincide justamente com esse somatório. Então, isso aqui vai ser justamente o meu h dividido por p, ok? E aí, como esse cara aqui, ele é 1, isso aqui é 1, né? Então, a gente vai ter que meu h, ele vai ser p que multiplica 2p escolhe p mais 2, certo? Então, isso significa que se a gente for substituir bem aqui, esse somatório maluco, ele vai ficar p que multiplica 2p escolhe p, mais 2 aqui, certo? Aí aqui vai ficar mais 4p ao quadrado, menos 4p, né? Então, 2p aqui com menos 4p, então isso aqui vai dar para botar o p em evidência, então fica p, 2p escolhe p, menos 2, mais 4p, certo? Então esse somatório bizarro dá isso aqui, né? E agora a gente vai ver como é que a gente vai concluir o nosso problema. Bom, galera, então voltando aqui à nossa relação, né, relacionando aqui as raízes com os coeficientes, certo? A gente tem isso daqui, né, nós já calculamos isso. E isso daqui, né, lembrando que é a resposta mais 2, tá? Por que esse mais 2? Pelo fato de que eu não quero contar o coeficiente, que é o 1, né? E eu também não quero contar o coeficiente 1 mais 2 mais até 2p e o 2p aqui, que
que também vai dar igual a 1, né? Por quê? Porque esses carinhas aqui, esse daqui não tem nenhum elemento e esse aqui tem 2 P elementos, né? Eu quero que tenha exatamente P elementos, tá? Então a gente tem que considerar esse mais 2 aqui para poder chegar à nossa resposta, né? Agora bora substituir o valor que a gente encontrou aqui. A gente vai ter o quê? Bom, então esse lado aqui vai ficar o quê, né? P que multiplica 2P escolhe P menos 2 mais 4P, né? Nós já calculamos isso aqui vai ser a nossa resposta, mais 2 vezes P ao quadrado. Aí vou botar P vezes P aqui, ó, porque um desses P's aqui a gente cancela. E aí se a gente for dividir por P, ó, a gente vai ter o quê? 2P escolhe P menos 2, né, dividido por P. Aí, ó, 4P sobre P dá 4. Então aqui vai ficar a resposta, ok? Mais 2, então significa que o meu total de conjuntos, né, satisfazendo o enunciado, vai ser 2P escolhe P menos 2, dividido por P, mais 2, certo? Então, essa daqui é a resposta para a questão brava, tá certo? Então, aqui, né, a ideia, né, parece algo meio que de outro mundo e tudo, só que o que é legal aqui é que você não precisa ficar pensando em uma combinação muito louca, tal. Tudo que você precisa é filtrar coeficientes, né? Então, é uma questão muito massa, envolvendo uma mistura aí de combinatória e de álgebra através das funções geratriz. É uma mistura que a princípio é meio comum, assim, mas que ela é muito bonita, né? Então, tá aí tirada a dúvida do nosso amigo internauta Zero. Pegando pesado nesse bang aí, viu? E amigo internauta, se você assistir esse vídeo aqui até o fim, cara, muito obrigado pela força, certo? Muito obrigado aí pelo apoio, por ter acompanhado as questões, tá certo? Obrigado pela curtida, compartilhamento, divulgação, muito obrigado mesmo pelo seu apoio, né? E se você tiver alguma questão, cara, bota nos comentários. Vai ser um prazer enorme pra mim ler, tentar responder, fazer esses vídeos aqui de pedido de inscrito, que eu espero que seja mais frequente, porque o canal ele foi criado justamente para ajudar você, né? Então, esse quadro aqui de pedido de inscrito ele é importantíssimo nesse sentido, né? Mas, por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todos vocês. Valeu, pessoal!